Capítulo 11 do 10º artigo do Credo, que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. São Marcos, capítulo 2, versículo do 9 ao 12. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. São João, capítulo 20, versículo do 20 ao 21. 236. Que nos ensina o 10º artigo do Credo na remissão dos pecados? O 10º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua Igreja o poder de perdoar os pecados. 237. A Igreja pode perdoar todos os tipos de pecados? Sim, a Igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu plenos poderes de ligar e desligar. 238. Quem são os que na Igreja exercem este poder de perdoar os pecados? Os que na Igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, o único que possui a plenitude de tal poder. Em seguida, os bispos, e sob a dependência dos bispos, os sacerdotes. 239. Como a Igreja perdoa os pecados? A Igreja perdoa os pecados através dos méritos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos, por ele instituídos, para este fim, especialmente o batismo e a penitência. Capítulo 12 do 11º artigo do Credo. Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. São Lucas, capítulo 24, versículo do 36 ao 47. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? E com que corpo veem? Insensato! O que semeias não recobra vida, sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Coríntios, primeira epístola, capítulo 15, versículo do 35 ao 37. Capítulo 42, versículo do 52 ao 53. 240. Que nos ensina o 11º artigo do Credo, a ressurreição da carne? O 11º artigo do Credo ensina-nos que todos os homens ressuscitarão, retomando toda a alma o corpo que teve nesta vida. 241. Como será a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos realizar-se-á por virtude de Deus onipotente, a quem nada é impossível. 242. Quando ocorrerá a ressurreição dos mortos? A ressurreição de todos os mortos ocorrerá no fim do mundo e em seguida o juízo final, o juízo universal. 243. Porque Deus quer a ressurreição do corpo? Deus quer a ressurreição do corpo para que a nossa alma, tendo feito o bem ou o mal unida ao corpo, juntamente com ele seja recompensada ou punida. 244. Todos os homens ressuscitarão da mesma maneira? Não, haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão, à semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, as qualidades dos corpos gloriosos. 245. Quais são essas qualidades que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados? As qualidades que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados são: primeiro, a impassibilidade, pela qual deixarão de estar sujeitos a males, nenhuma espécie de dor, nem as necessidades de alimento, de repouso e de qualquer outra coisa. Segundo, a claridade, pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceiro, a agilidade, pela qual eles poderão passar no momento sem fadiga, de um lugar para outro e da terra ao céu. Quarto, a sutileza, pela qual eles poderão, sem obstáculo, penetrar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado.
246. Como serão os corpos dos condenados? Os corpos dos condenados serão destituídos das qualidades dos corpos gloriosos dos bem-aventurados e trarão a horrível marca da reprovação eterna.